Olá, eu sou Thales Rogério, professor de História, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nós estamos na aula de História do Brasil, falando sobre a ditadura militar, o golpe de 64. Já gravamos uma aula falando sobre os antecedentes desse golpe, como que estava a situação política e econômica no Brasil, o fim do governo de João Goulart, conhecido como Jango, e agora vamos dar continuidade nesse vídeo falando sobre os militares já no poder e finalizaremos com o governo de um homem chamado Castelo Branco. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você inscreva no canal, caso ainda não seja, compartilhe esse vídeo, levando conhecimento ao maior número de pessoas e assim divulgando o meu trabalho, que nós fazemos isso de forma gratuita. Para você que está estudando para o concurso militar do estado de São Paulo e também do estado do Paraná, esse conteúdo está de acordo com o seu edital, e também aqueles que estão se preparando para o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, que trará uma base sobre a história do Brasil. Vamos então ao nosso conteúdo. A deposição do governo Jango, ela se consuma na madrugada do dia 2 de abril de 1964, porque a partir daí, um homem chamado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, toma posse como presidente do Brasil. O poder, de fato, passa a ser exercido por meio de uma junta militar, que se autodenomina Comando Supremo da Revolução, e a partir desse momento a repressão se abateu sobre todos os setores de oposição ao novo regime. Com a criação dessa junta, teve início a uma longa série de governos militares. Para manter a oposição e controle, eles serviriam de instrumentos jurídicos autoritários à margem da Constituição, que nós chamamos de atos constitucionais. Os atos constitucionais, eles criam uma ordem política, jurídica inteiramente nova. Um deles chegam a extinguir os partidos tradicionais, estabelecer um sistema bipartidário, que na prática acabava com o Estado democrático de direito e as instituições aí que lutavam em busca do bem comum. Quando atua o governo de Castelo Branco, perceba que o golpe ele não cria de imediato uma ditadura com poderes absolutos. Havia dentre eles pessoas que apoiavam, como líderes políticos da União Democrática Nacional e mesmo os do PSD, que defendiam o retorno da normalidade constitucional. Um desses líderes, como um homem chamado Ulisses Guimarães, do PSD, que depois seria conhecido pela luta dos direitos democráticos, e mesmo entre os mais envolvidos com o golpe, haviam políticos como Carlos Lacerda e José Magalhães Pinto, que propunham a realização de um curto prazo de eleições presidenciais. Além disso, algumas instituições ainda continuariam seu funcionamento, mesmo que de forma precária, como ocorreu com o Congresso Nacional. A junta militar, que assume o controle do país após o dia 1º de abril, era composto por alguns ministros, ministros generais, dentre eles Arthur de Costa e Silva, general de guerra, almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e o brigadeiro Francisco Corrêa de Mello, que fazia parte da Aeronáutica. No dia 9 de abril, foi decretado os atos institucionais, dentre eles o número 1, que marcavam as eleições presidenciais para outubro de 1965 e concedia à junta militar poderes excepcionais, como, dentre esses poderes, o de cassar mandatos parlamentares. Dias depois, o Congresso elege como primeiro presidente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, era chefe do Estado-Maior do Exército e coordenador do golpe contra o governo Jango, o governo de João Goulart, que vinham com algumas medidas. Dentre essas medidas, a primeira, a revogação da nacionalização de refinarias de petróleo, a segunda, a revogação e desapropriação de terras, e a terceira, a cassação e suspensão de políticos, dentre eles 378 pessoas que se variavam
né, como ex-presidente, citar Juscelino, o Jânio e o próprio João Goulart, e 6 governadores, né, 55 membros do Congresso Nacional também entravam dessas medidas. A demissão de 10 mil funcionários públicos e a instauração de 5 mil inquéritos contra 40 mil pessoas. Dentre isso também o rompimento das relações diplomáticas com Cuba, que era foco aí do governo anterior, o governo Jango. Os trabalhadores, eles tiveram dentre os mais atingidos pela ditadura. Além dos líderes presos, 400 sindicatos sofreram fortes intervenções militares e no campo as ligas camponesas foram colocadas dentro da ilegalidade. Francisco Julião, que era o principal líder dessas ligas camponesas, foi preso e teve seus direitos políticos cassados por um período de 10 anos. Nessa época, os jornais ainda podiam publicar algumas notícias contrárias aos interesses do governo, fazia parte de denúncias de presos políticos que eram torturados dentro das prisões, e o governo apurava essas denúncias, mas sempre concluía que não havia provas, né, para as denúncias encabeçadas aí pelas publicações dos jornais. Os atos de exceção da ditadura eram justificados como necessário para a preservação da segurança e da ordem nacional. A insatisfação ela refletiu-se nas eleições para governador, referidas em julho de 1965, e os candidatos da oposição venceram na Guanabara, em Minas Gerais e em outros 3 estados. Diante desse quadro, os militares da linha dura, dentre os quais se destaca o general Costa e Silva, então ministro de Guerra, pressionava Castelo Branco a adotar medidas excepcionais. Em resposta, o presidente lhe promulga, no dia 27 de outubro, o ato institucional de número 2, que extinguia os partidos e instituía o sistema bipartidário como um partido governista, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e uma outra de oposição, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O ato tornava indireta as eleições para presidente e vice-presidente da República, e um novo ato institucional, o terceiro, seria decretado em janeiro do ano de 1966. Com ele, o governador tornou indireta as eleições para governadores e vice-governadores. Os prefeitos das capitais e dos estados passariam a ser nomeações diretas do próprio governador, e o estado de sítio poderia ser decretado sem aprovação e consulta do Congresso Nacional. Em outubro de 1966, o Congresso Nacional elege indiretamente o general Arthur da Costa e Silva para presidente da República, e a indicação veio pela cúpula das Forças Armadas, que foi referendada pelos políticos que faziam parte da ARENA, o novo partido majoritário do Congresso. O Movimento Democrático Brasileiro, em protesto, ausentou-se da votação, e em novembro, Carlos Lacerda consumou seu rompimento com o governo e formaliza acordos com Juscelino Kubitschek, criando uma frente ampla, o movimento aí conhecido como Frente Ampla, que obteria mais tarde o apoio principalmente do presidente João Goulart. Esse foi mais uma parte aí da nossa história do Brasil, mais um resumão de história provenientes ao governo dos militares já atuantes no poder. Vimos um pouco sobre o governo de Castelo Branco, um pouco sobre o governo de Costa e Silva, e voltaremos em um outro momento aprofundando os nossos estudos, partindo do governo de Costa e Silva com as repressões. Muito obrigado, até a próxima.